Meus amigos, se vocês assistiram o segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us e ficaram impressionados com o tamanho enorme daquele bicho, que é o famoso Byaku, ou Blotter em The Last of Us, saibam que esse bicho representa o quarto nível de um infectado, o quarto estágio, ou seja, existem outros 3 mais variantes. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? O nível evolutivo, digamos assim, do fungo Cordyceps nos humanos no universo de The Last of Us. E vão por mim, meus amigos, tem cada bicho, cada criatura, e tem um específico que é ainda maior do que o Byaku que a gente viu nessa segunda temporada e que talvez apareça na série. A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends geek na voz, e como sabemos, né, no universo de The Last of Us, o Cordyceps, ele cresce em níveis fúngicos, digamos assim. Então se você foi mordido recentemente no universo de The Last of Us, você ainda vai ter uma aparência meio parecida ainda com a de humano. Mas conforme o tempo passa, os meses, talvez os anos, obviamente o fungo ele vai tomando conta do seu corpo completamente. E cada estágio sucessivo envolve o infectado se tornando cada vez mais parecido com o fungo, até que ele não se pareça mais com o hospedeiro original. E o primeiro estágio de infectado é justamente os corredores, né? Ou runners, que é justamente a galera que foi mordida e eles se transformam em no máximo 1 ou 2 dias. Pode ser até menos, a depender da região onde você foi mordido. E a gente viu isso na série também. Tem meio que uma imagem, né? Uma tabelinha dizendo que, ó, se você foi mordido nessa região, você tem tanto tempo para se transformar. Se foi nessa região, é tanto tempo. E um dos sinais mais perceptíveis de um corredor é o aumento da irritabilidade e hostilidade em relação aos outros, pois sua pele é pálida, manchada e coberta de lesões, e seus cabelos começam a afinar e cair. E como os olhos são os primeiros alvos do fungo, os corredores têm uma visão deficiente, mas mantêm a maioria de suas características humanas. Então os gemidos são humanos, assim como a aparência como um todo, né? Ainda tem um pouco ali do hospedeiro original, mas é aquela coisa, conforme o tempo vai passando, ele vai evoluindo de estágio, aí o fungo começa a tomar conta completamente, sendo que os corredores, uma das principais características deles, e o próprio nome já diz, é que eles são extremamente rápidos e ágeis, porque, novamente repito, eles ainda são meio que humanos ali. Então os corredores permanecem em uma posição curvada quando imóveis, ao contrário dos sobreviventes normais, e é possível vê-los gemendo de dor, sendo que eles falam enquanto o fungo deforma seus corpos. Obviamente a linguagem corporal é lenta e errática, sugerindo que eles estão resistindo à influência do fungo, embora seja um esforço em vão, porque já é. E alguns sobreviventes acreditam que a mente da pessoa infectada ainda está intacta, mas presa em seu próprio corpo, como visto por um corredor chorando que estava angustiado após atacar, matar e comer um de seus amigos. E às vezes eles não atacam de jeito nenhum, mesmo quando indivíduos não infectados estão bem na frente deles. E esses corredores agressivos, eles só vão atacar se você atiçar a onça com vara curta, né? Se você jogar algum objeto, se você der o primeiro disparo, ou então se você fizer um barulho muito grande a ponto deles virem correndo atrás de você. E obviamente os corredores, eles vão se tornar extremamente agressivos se você chegar muito perto dele, né? Isso daí nem preciso dizer. Se você jogou o game, então assistiu a série The Last of Us, deve ter percebido, né? Pô, mantém distância. Então, assim como os espirros, o desejo de atacar após tais interações acontece involuntariamente e contra a própria vontade do hospedeiro. E ao avistar sobreviventes ou quando assustados, os corredores gritarão como se estivessem com medo, sendo que os corredores eles migram e atacam em bandos, agitando os braços na tentativa de pisotear os sobreviventes. E ao migrar, os corredores tendem a deixar alguns companheiros infectados para trás, que fazem ninhos na área e aguardam o aparecimento da presa para poder caçar, tanto humanos quanto animais. E em relação ao modo de combate dos corredores, né, diferente dos clickers, por exemplo, né, que eles praticamente não têm visão, e sim a ecolocalização, mas daqui a pouco eu vou falar sobre os clickers, mas os corredores eles podem enxergar, né, a sua vítima, o sobrevivente, a quilômetros de distância, assim, é muito longe, eles já enxergam. No entanto, o sobrevivente pode se esgueirar para trás deles, e como acontece com os sobreviventes, eles podem estrangulá-los, sendo que os corredores em movimento podem até ouvir e detectar jogadores que andam agachados, né, indicando maior consciência, sendo que os corredores, obviamente, né, eles podem atacar, podem te agarrar e tentar te morder, só que eles podem ter um sucesso um pouco menor em relação a outros estágios de infectados, né? Por exemplo, um clicker. Se um clicker pega você e te agarra, já era. Você não tem como soltar porque o bicho é muito forte. Já os corredores, você ainda tem como resistir e tentar lutar contra ele. Justamente porque os corredores, né? O fato deles serem o primeiro estágio, eles são os mais fracos entre todos os níveis evolutivos dos infectados. Só que é a partir daí que a coisa começa a ficar tensa, porque nós temos o segundo nível evolutivo do fungo Cordyceps, que são os perseguidores, os
Stalker, que inclusive a gente acabou de ver um na segunda temporada de The Last of Us. Mas os perseguidores, eles têm a visão e a velocidade de corredores, com a ferocidade de um clique, sendo que os traços físicos mais notáveis que definem os perseguidores são o seguinte: os distintos ruídos que eles fazem, o início do crescimento de fungos na cabeça e no rosto, geralmente deixando o hospedeiro com apenas um olho restante, o desenvolvimento da pseudo-ecolocalização e sua descrição ao avistar uma vítima à distância. E eles vão correr e se proteger, exibindo uma natureza ágil, furtiva e um tanto arisca, sendo que eventualmente eles vão se aproximar de seu alvo, e é daí que surge o nome perseguidor. Porém, de perto, os perseguidores são muito agressivos e atacam diretamente a vítima. E o segundo estágio pode ocorrer em qualquer lugar entre uma semana e um mês após o início da infecção e durar até um ano. Sendo que durante o game, né, lá na Universidade do Colorado, é possível a gente ver o raio-x da cabeça de um perseguidor, cara, pra você ver como que o fungo, ele invade e começa a se desenvolver dentro da cabeça do bicho. Então a força de um perseguidor é igual a de um ser humano comum em forma, né, o que significa que se eles chegarem mais próximos de você, a chance dele agarrar, te morder e você não conseguir resistir é maior do que o primeiro estágio, que são os corredores. É o que eu falei, cara, parece que o Stalker, ele tem um pouco da ferocidade de um clicker, mas também tem a agilidade e velocidade de um corredor. E embora seu ataque de agarrar possa ser repelido, ele ainda vai resultar em morte instantânea por perda de sangue ou infecção, né, se o perseguidor for bem sucedido no ataque. E de acordo com o colecionável Stages of Infection, o modus operandi de um Stalker é esconder e emboscar as vítimas, cara. E como eu disse, a gente viu isso perfeitamente nesse primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, né, que foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro Stalker que foi apresentado na série The Last of Us. E é exatamente isso, eles se escondem, eles são até um pouco mais inteligentes do que os outros estágios, e eles escolhem o momento perfeito para atacar. Então os Stalkers são bastante raros e só são encontrados como inimigo principal 2 vezes em The Last of Us. Uma no porão do hotel em Pittsburgh, né, com o Blotten, e eles também são encontrados na DLC Left Behind pela Ellie, né, pela primeira vez lá por conta própria. E estranhamente, todos esses lugares são inundados ou localizados perto da água, pois os Stalkers costumam usar isso a seu favor, emboscando o jogador quando eles se aproximam. Sendo que em The Last of Us Parte 2, os Stalkers, eles também costumam aparecer frequentemente até lá em Seattle, e eles têm alguns comportamentos bem interessantes, porque eles normalmente são encontrados em prédios e estacionamentos abandonados e mal iluminados, embora também apareçam nos esgotos e áreas do metrô, sendo que eles também são proeminentes nas áreas florestais da cidade, especialmente em território controlado pelos Serafitas. E se você já jogou, você sabe que tem o modo escuta, né, que é R1, se eu não me engano, que você aperta e você consegue meio que detectar onde tá cada pessoa, cada indivíduo, cada infectado. Só que os perseguidores, os Stalkers, é difícil, cara, porque assim que eles percebem que você tá tentando localizar eles, eles começam a correr, eles se escondem, e aí, meu amigo, eles entram no silêncio total. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda aqui nesse vídeo, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia sobre a série The Last of Us, e eu tô postando conteúdos adicionais da série lá no meu Insta, que eu não trago aqui pro Mundo Geek. Então sigam o Geek lá, que é muito importante também. Não. Sendo que existe uma variante do Stalker, do perseguidor, que a gente pode ver lá no The Last of Us Parte 2, né? Lá naquela cena do Rei dos Ratos, que é uma extensão do Rei dos Ratos. E essa variante é furtiva e ágil como Stalker, mas possui uma maior durabilidade, além de cápsulas de ácido arremessíveis de um baiacu. Mas calma que já já a gente vai chegar nesse estágio do Rei dos Ratos, que talvez apareça nessa segunda temporada, tá? Talvez. Saindo do segundo, vamos para o terceiro estágio de infectado, que acontece mais ou menos um ano após ele ser mordido, que é justamente as criaturas mais famosas do universo de The Last of Us, que são os Clickers. Os Clickers, eles levam cerca de um ano para atingir esse estágio de infecção, e eles são brutais. Afinal, os instaladores parecem menos humanos do que os corredores e os perseguidores, com um rosto completamente aberto e marcado por fungos desenvolvidos a partir de seus cérebros infectados. E nesse ponto, quaisquer roupas que o hospedeiro possa ter usado estão destruídas, né? Sendo que a pele está coberta de mofo e crescimentos fúngicos, só que o mais notável é que os olhos dos instaladores foram completamente destruídos, ou então cobertos devido ao crescimento fúngico avançado, deixando o hospedeiro completamente cego. E em resposta a essa cegueira dos Clickers, é aí que eles desenvolvem, isso daí foi uma sacada genial do Neil Druckmann e a galera que desenvolveu toda essa história e esse universo, é que os Clickers, a partir daí, já como eles não enxergam, são cegos, não têm os olhos, eles desenvolveram uma ecolocalização, né, que é uma parada semelhante ao dos morcegos. Afinal, eles produzem cliques rápidos e sons, levando ao nome de instaladores, sendo que a formação de
placas fúngicas nas cabeças dos clickers são adaptadas para manter o hospedeiro vivo e oferecer proteção ao cérebro. E um tiro direto na cabeça com uma arma poderosa como o revólver vai quebrar um pedaço do fungo, deixando o cérebro do clicker ileso. Isso torna os clickers mais fortes, mais mortais, mais ferozes. Mas é aquilo, né? A placa fúngica, ela simplesmente começa a tomar conta do rosto de um clicker e ele fica sem a visão, ele perde completamente. Ele utiliza a ecolocalização para detectar suas vítimas. E assim como os corredores, os clickers, eles podem às vezes ser encontrados em um estado passivo, em pé ou então em uma posição curvada. E se agitado, o clicker ele vai começar a vagar e procurar a vítima na área ao redor, sendo que os clickers também se contraem erraticamente e às vezes eles arranham o crescimento fúngico que cobre seu rosto e frequentemente tropeçam ao caminhar. E como eu disse, os clickers é o terceiro estágio, então obviamente eles são mais perigosos do que os perseguidores e os corredores. A força de um clicker, muito por conta do fungo que já tomou parte do corpo dele, é um negócio absurdo, mano, é literalmente um monstro. Os clickers, eles dominam facilmente as suas vítimas, né? É o que eu disse, se você chegar perto de um clicker, esqueça, largue o controle, você não vai conseguir duelar contra ele provavelmente vai te agarrar e vai te morder, porque a força dele é maior que a de um perseguidor e a de um corredor, sendo que os clickers possuem um pouco mais de inteligência do que os outros estágios e vasculham uma área em busca de fontes sonoras por mais tempo do que um corredor ou perseguidor. Só que sua ecolocalização é rudimentar em comparação com criaturas como morcegos e não percebem que algo está vivo ou se movendo, a menos que esteja diretamente na frente deles, embora isso varie de acordo com a situação. Que inclusive tem um especial, né, do The Last of Us que eu postei aqui no canal, tanto do primeiro quanto do segundo jogo, que eu recomendo, tá? A história completa. E lá eu comento, né, como que a galera da produção, eles criaram esse efeito sonoro do clicker. Eles criaram manualmente esse... Mano, é absurdo, velho. A galera que trabalhou nos efeitos sonoros desse jogo são gênios. O quarto estágio, e talvez o mais perigoso, é justamente o que a gente acabou de ver nesse segundo episódio da segunda temporada, que são os Byakus, ou então Blotters, ou então inchados, enfim, chame de como quiser, que é justamente os infectados que estão nessa situação há mais de um ano, cara. Um ano, mano, imagina aí, um ano, você fica desse tamanho. Os Byakus são infectados muito fortes e fisicamente imponentes que são cobertos por fungos expressos que efetivamente agem com placas de armadura. E com isso, o crescimento fúngico forma grandes manchas de tecido semelhante a escamas. E é a partir desses tecidos que se formam as bolsas de micotoxina e cobrem todo o seu corpo, cara. E por causa dessa cobertura protetora, eles podem suportar vários golpes de armas como a espingarda ou então um rifle de caça e até mesmo machados e facões, né? Tornando eles extremamente difíceis de eliminar. Obviamente os Byakus, eles são extremamente agressíveis, porém eles são lentos. Eles se movem de forma lenta e desordenada, o que torna a estratégia para poder derrotar ele um pouco melhor, né? Você pode correr, que ele não vai te alcançar provavelmente, você pode se esconder, você pode sair de um lugar para o outro, que dificilmente ele vai estar fungando no seu cangote, mas é aquela coisa. Olha o tamanho do bicho, velho. Se você chegar perto dele, eu nem preciso dizer o que vai acontecer. E assim como os clickers, os Byakus, eles enxergam usando a ecolocalização para localizar e atacar um sobrevivente. E como o fungo deformou completamente seu rosto e o cegou, sua ecolocalização é muito menos refinada do que a dos clickers, por exemplo. Sendo que o clique do Byaku é muito mais profundo e com um tom mais gemido do que a de um clicker. Então se um Blotter ele agarrar um sobrevivente, ele vai rasgar violentamente sua mandíbula através da força bruta, vai agarrar a cabeça do jogador e vai esmagar. Cara, não tem como o jogador se defender se ele for agarrado por um Byaku. O resultado é morte instantânea, velho. Sendo que os Blotters, eles jogam, né, aqueles sacos de micotoxina que explodem com impacto, pulverizando o alvo. Só que os Byakus, assim como todos os outros infectados, eles têm uma resistência um pouco menor em relação a fogo. Então se você pegar o lança-chamas e disparar no Byaku, as chances de você derrotar ele são maiores do que você pegar uma arma qualquer. E quando incendiado, o Byaku ele vai ficar completamente desesperado tentando apagar o incêndio, né? E a gente viu isso inclusive na segunda temporada, quando o Tommy meteu o lança-chamas dele. E depois de queimados, eles vão ficar carbonizados e vão bater as botas, né? Sendo que a armadura também vai ficar carbonizada e quebradiça, tornando-os vulneráveis a armas de baixa potência. E apesar dessa fraqueza, as armas baseadas em fogo, né, como lança-chamas ou coquetéis Molotov, ainda assim requerem múltiplos usos antes de finalmente matar um Byaku. É o que eu falei, né? Só porque você lançou um Molotov nele ou então lançou um pouco de fogo ali que você já vai matar ele automaticamente. Não é assim. Você vai precisar de muita coisa ainda, velho. Sendo que existe uma variante do Byaku, que são os Shamblers, né, que a gente conheceu no The Last of Us Part 2. Eu não sei se eles vão aparecer aqui na segunda temporada
de The Last of Us, só que os Shamblers, eles têm outras características, digamos assim. Afinal, acredita-se que os Shamblers se desenvolveram a partir da exposição a grandes quantidades de água, em comparação com os ambientes secos típicos de que o baiacu se desenvolveu após a infecção do Cordyceps. Sim, Geek, então se é uma variante, então qual a diferença entre os Shamblers e os baiacus? Cara, basicamente os Shamblers, eles não têm aquela placa fúngica, o que, enfim, se você tem uma arma muito forte e atirar, você pode ter uma precisão ainda maior. Então eles são menos poderosos, porém mais numerosos, né, frequentemente aparecendo em bandos. E como eu disse, há rumores de que eles tenham sofrido mutações dos Blotters devido às condições úmidas de Seattle. E os Shamblers são mais lentos e não possuem as habilidades de ecolocalização dos baiacus, cujo comportamento agressivo, movimentos lentos e ataques descoordenados são marcados por suas habilidades de ecolocalização menos refinadas, causado pela deformação facial e a cegueira do fungo, né? E por fim, temos aqui talvez, e aqui é um grande, não sei se é um grande spoiler, eu acho que pra quem já assistiu The Last of Us, pra quem conhece um pouco de The Last of Us, sabe da existência desse bicho, mas eu já adianto que teremos um spoiler a partir de agora, então, enfim, fica esse o critério. Nós temos o que, eu não acho que é um outro estágio do infectado, eu acho que é uma junção de todos os outros, que é o Rei dos Ratos, mano. É simplesmente um corredor, é um clicker, é um baiacu, você junta tudo, você tem o Rei dos Ratos. Simplesmente o Rei dos Ratos é o infectado mais forte do universo de The Last of Us. E é o que eu disse, né? O Rei dos Ratos é um super organismo composto por múltiplos Stalkers, Clickers e um Blotter que foram conectados entre si pelo fungo Cordyceps. Cara, quando eu vi esse bicho pela primeira vez no segundo jogo, eu não acreditei. De verdade, assim, eu morri algumas vezes a ponto de dar start, pausa, menu e mudar a dificuldade. Eu admito, eu mudei a dificuldade porque eu já tava morrendo demais, cara. Eu não aguentei, eu tive que botar no fácil para poder passar. O Rei dos Ratos possui uma força e resiliência absurdas, superando as de um baiacu, né? O que é demonstrado pela facilidade com que ele consegue destruir boa parte dos andares inferiores do hospital, incluindo uma ambulância, né? E é capaz de sofrer danos extensos antes de morrer. E após sofrer dano suficiente, alguns dos infectados entrelaçados podem se separar da massa maior. E uma vez que o infectado se destaca, ele pode apresentar características compartilhadas com outros tipos de infectados. Por exemplo, o infectado que se desgrudou, ele se assemelha a um Stalker em comportamento e aparência, mas era capaz de lançar sacos de micotoxinas semelhantes a de um Blotter. E parece que cada infectado conectado ao hospedeiro é uma entidade independente, né, em vez de um hospedeiro ser uma entidade única. E se a gente levar em consideração, né, alguns comentários da Nora no The Last of Us Part 2, né, parece que a formação dos Reis dos Ratos é composta pelas primeiras pessoas que foram infectadas há mais de 20 anos atrás em Seattle, cara. Então, para você chegar nesse nível do Rei dos Ratos, cara, é mais de 20, 30 anos. E parece que ele foi se formado ao ser confinado em uma sala tão cheia de esporos que, à medida que o crescimento fúngico florescia e se espalhava, os infectados simplesmente se fundiam uns aos outros, formando esse bicho gigante. Mas e aí, meus amigos, vocês acham que o Rei dos Ratos vai aparecer na segunda temporada de The Last of Us? Comentem embaixo as expectativas de vocês que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!